Bom, hoje é o dia do áudio aberto, então vamos dar uma revisada aqui na nossa caminhada. A gente está fazendo os áudios antigos, revisitando aí os artigos de 2024 para fazer um balanço. Na verdade, 2024 já é um ano da inovação pessoal na Bimodais. Tem muita coisa ali de inovação pessoal. E a gente revisita, porque a gente tem um acervo, a escola desenvolveu um acervo, que é uma análise do digital. A gente chegou ali num tripé, chegamos numa equação, no motor da história, dizendo que o ser humano, por ser uma tecnoespécie, aumenta a população. Quando a gente aumenta... Eu estava conversando com o Fernando, né? Muito engraçado, né? Encontrei uma amiga muito crítica, muito pessimista em relação ao futuro. E o que acho que acontece normalmente é o seguinte: as pessoas não se tocam que o sistema que nós criamos, cooperativo, que você pode dizer que é capitalista, que é socialista, isso tudo são nomes conjunturais que não fazem sentido na macrohistória. Nós criamos um sistema que hoje é, digamos assim, é praticamente hegemônico no mundo. Esses sistemas, com as suas qualidades e defeitos, permitiu, e a gente tem que bater palma para isso, que 8 bilhões de pessoas pudessem ter a chance de existir. Isso assim, as pessoas não se tocam disso. Porque antes era impossível a gente ter 8 bilhões de pessoas existindo no planeta. E hoje nós temos 8 bilhões de pessoas existindo. Ah, mas pô, tem muita gente que está existindo muito mal, em condições precárias, e tem gente que está indo muito bem. Isso é outra conversa. Mas o que a gente tem que dizer é, querendo ou não, nós conseguimos chegar a 8 bilhões de pessoas. E aí o que a gente observa? Esses 8 bilhões de pessoas, e aí quando a gente vai começando a ver a chegada da uberização, a chegada do desenvolvimento, entre aspas, da inteligência artificial, que a gente chama de tecnologias digitais mais inteligentes, é porque a gente precisa gerenciar uma complexidade muito maior. Quanto mais a complexidade aumenta, mais a gente tem que fazer mudanças no modelo. Então, a Bimodais desenvolveu ao longo aí é o estudo que eu tenho feito aí há 20 anos, que incluiu mestrado, doutorado, quantidade gigantesca de livros que a gente teve que consumir para chegar nesse núcleo, que isso é a base do que eu estou falando no início. Aumentou a população, você gera uma crise, essa crise começa a ser, ela vai gerando, ela vai aumentando, né? Então a gente faz uma revolução de mídia, a mídia é a tecnologia central da espécie, porque a mídia é a que permite o desenvolvimento do cérebro, é uma órtese do cérebro, e a partir de uma nova mídia a gente começa a ter uma nova forma de cooperação entre as pessoas, aumenta a confiança, aumenta a possibilidade de negócios à distância, como foi com a escrita, como foi agora com o digital, e a partir daí a gente cria um novo modelo de cooperação mais sofisticado, e a gente permite que aquela quantidade de pessoas com mais gente possa viver melhor, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está indo para a descentralização. E aí as pessoas veem ao contrário, estão vendo a centralização e vendo como se as pessoas estivessem hoje, né? Que a gente vai ter as big techs controlando o mundo quando as pessoas não estão enxergando a blockchainização, que é o caminho natural que a gente vai caminhar, e o ser humano precisa da descentralização. Então esse é o histórico. Então, beleza, esse é o acervo. E aí, diante desse acervo, a gente falou, cara, beleza, a gente chegou a isso. E agora, Nepô? Qual é o próximo passo? Vamos, então, trabalhar na ambientologia, que foi o desenvolvimento da ciência da inovação, e na ciência da inovação a gente caiu e começou a desenvolver a inovação pessoal, e aí caiu dentro da inovação pessoal, como eu já tinha feito com a inovação organizacional no livro Administração 3.0, a gente caiu dentro da inovação pessoal. Aí a inovação pessoal, e o artigo
que a gente trabalhou em fevereiro, foi uma revisão do livro do Eric Ries, em que a gente vai fazer essa visão. E aqui a gente começa o processo que vai conjuminar, que vai chegar, que vai nos levar ao desenvolvimento do livro desse ano, que é a pesquisa central da Bimodais esse ano, que é a Casa do Eu. A gente vai falar disso, é o artigo central. Então, aqui nesse artigo, na época, a gente estava trabalhando, por exemplo, né? Olha a frase. Quanto mais dinâmico é um ambiente de sobrevivência, mais temos a necessidade de colocar a mente secundária para funcionar. A missão progressiva provisória estrutural e a missão progressiva provisória conjuntural. O que quer dizer isso? Eu botei lá, já na época, né? Eu estava dizendo, eu tenho um perfil mais disruptivo, eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu sou barraqueiro de praia deserta, então isso, eu preciso estar sempre indo para uma praia que está deserta para começar um projeto novo. Essa é uma característica. Se eu for fazer a autobiografia do Nepô, alguma coisa vai ter isso. O barraqueiro de praia deserta. Vamos supor que eu vou fazer uma autobiografia, né? O barraqueiro de praia deserta. Eu vou contar como eu fui construindo, e aqui já na minha cabeça vem vários capítulos para esse livro, como é que eu fui trabalhando em várias praias desertas. Lá no Sintufeg, quando eu criei o jornal, o Radialista, que eu criei um jornal dos radialistas, que eu trabalhei em sindicato, recriei o jornal do Sintufeg, criei o Radioativo, que era o jornal dos radialistas, depois, e várias coisas que aconteceram. Depois eu fui, então, como barraqueiro de praia deserta, deixei o operacional e vim para o conceitual. E é isso que a gente tem que saber. E isso está lá em cima, no terceiro andar, quando a gente se pergunta qual é a minha missão, a gente tem que dizer qual é a minha disposição para os desafios. Isso está na sala 3 do terceiro andar. E aí, então, a gente separa aqui, né? O que é estrutural, e aí é o barraqueiro de praia deserta. Depois, aí você pode ter, ao longo da jornada, mudando, como operador, conceituador, né? Disseminador, conceituador, e a coisa vai trabalhando. E aí, eu, por exemplo, aqui divido também nesse artigo, um estilo de vida missionário completo é quando você consegue trabalhar no que está gostando e consegue ganhar dinheiro. Hoje, com a Bimodais, eu estou conseguindo fazer isso. Então, é um estilo de vida missionário completo. Depois, um estilo de vida missionário incompleto. Eu não consigo gerar dinheiro com o que eu estou trabalhando, e aí eu vou para o hobby. E depois o não missionário, quando o foco está mais em coisas, e aí está mais em coisas do que na minha missão. E aí, então, eu não coloquei. Né? Eu peguei aqui também, já entrando aqui na Casa do Eu, a gente está entrando aqui o artigo, o título é Questões Operacionais, o segundo andar da Casa do Eu e o poder das rotinas estruturadas. E aí eu peguei uma frase, e coloquei essa frase para abrir o livro. Essa frase, para mim, é a síntese do potencialismo. E destaquei lá em cima. Você é o único você que existirá em toda a história do mundo. Vou repetir. Você é o único você que existirá em toda a história do mundo. A frase é do Philip McGraw. Ou seja, a questão é, você vai conseguir ser e colocar o máximo de você no mundo, porque só vai existir você. E essa é uma diferença. Sala 1, terceiro andar, quando a gente fala do Sapiens, essa é uma diferença do Sapiens para as outras espécies. A gente tem uma singularização e um potencial de singularização muito maior. Hoje eu estava caminhando na rua, estava passando um Golden Retriever, que é o cachorro do meu irmão. Então eu sei que o Golden é muito manso. Você pode chegar e passar a mão na cabeça que ele não vai te morder. Né? Ele é muito manso. Né? Hoje também passou um dálmata, é uma cadelinha, né? O cara, eu já falo, ela já me reconhece, quer dizer, eu gosto de pet, mas não quero ter pet, então eu tenho pet na rua. Então quando eu vejo um Golden, eu vou lá e coloco. Mas os Goldens têm uma característica, o ser humano é muito mais complexo do que isso, muito mais sofisticado do que isso, né?
Então essa é a frase, você é o único você que existirá em toda a história do mundo. E aí a gente vai caminhando no artigo, que é o seguinte, vamos lá, terceiro andar, questões existenciais, é o papo de morte. Meu irmãozinho, tu vai morrer, tá sabendo, né? Ontem até li aqui um trecho do meu poema, do meu livro Açúcar da Tarde, né? Que eu digo que o médico, quando o médico diz, chegou, é homem, né? Aí eu digo, todos estamos condenados à morte. Então esta realidade é uma realidade também do Sapiens. Que aí a gente pode acreditar que existem vidas depois da morte, que existem várias vidas e tal, e a gente, na verdade, fica tentando amenizar e a gente fica tentando gerenciar essa realidade. Nós vamos morrer, o que a gente faz com isso? Aí tem o hedonismo, tem o religiosismo, tem várias... Mas a gente tem que conscientemente lidar com isso. Isso é o terceiro andar. Quando eu digo as características do Sapiens, quando a gente diz essa questão da morte, quando a gente diz quais são as opções de vida, no fundo, como é que a gente se relaciona com este trágico cenário de que você tem uma vida e sabe que vai morrer, e aí quais são as escolhas que você faz para enfrentar esse grande desafio. Talvez seja esse a grande discussão central do potencialismo. Como é que você se relaciona com a consciência que você vai morrer? Essa que é a questão central. Como é que você lida com isso? E aí você vai ter várias possibilidades em relação a isso. Várias possibilidades em relação a isso. Como é que você lida com essa situação? Bom, dito isso, a gente vai para a sala do eu, a gente vai para... Tá tocando aqui. Aí a gente vai, terceiro andar, segundo andar. No quarto, a escada do terceiro para o segundo andar, ela vai nos mandamentos existenciais que ficam lá no cantinho. A gente passa pelos quarto andar, os mandamentos do tipo foque na zona de atuação e não na zona de preocupação, aí a gente desce. Aí a gente chega no segundo andar. O segundo andar a gente vai lidar com as coisas operacionais. Mas a qualidade de como a gente vai lidar com as coisas operacionais vai depender, a qualidade desse trabalho vai depender de como você trabalhou lá em cima. Estava lendo aí recentemente um livro de um médico, né? Ele dizendo que a gente tem que fazer exercício, a gente tem que não sei o que, a gente tem que sei lá. Mas depende, querido. A forma como você lida com a comida, com o exercício físico, como você lida com a sua casa, né? Tudo isso vai depender de como você respondeu aquela questão lá em cima. Como é que você está lidando com a sua morte? Como é que você lida com o fim da existência? Essa questão vai definir. Então, se a gente diz, e aqui no caso da Bimodais, e a gente propõe o potencialismo, e eu digo, eu estou aqui para fazer o máximo possível, né? Como o Nepô, só existe um Nepô na face da Terra, eu tenho que potencializar o Nepô, chegar lá no final no meu CTI e dizer, missão cumprida. Eu consegui ser o máximo Nepô possível, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, fazendo esse trabalho. Aí então a gente desce para o segundo andar. Aí no segundo andar nós temos a primeira sala, saúde. E aí na saúde tem as bancadas. Aí alguém chega e diz assim, agora a gente precisa ter alimentação, a melhor forma de fazer uma reeducação alimentar é essa, a melhor forma de comer é aquela e tal, babá. Eu falo, beleza. Beleza que seja tudo isso. Beleza. E aí então a gente vai estabelecendo os critérios e aí os livros que estão entrando ali, né? Só que eu estou situando, dizendo, aquilo ali é uma sala que está dentro de uma casa maior. Ela não pode ser vista isoladamente. Quando a pessoa diz, eu vou fazer uma reeducação alimentar, né? Depois tem a discussão da sobrevivência, que é o trabalho, que também faz parte dessa ali da casa, do segundo andar. Depois nós temos as relações superficiais, íntimas e superíntimas, e a moradia. São 4 coisas. Quando o cara fala em minimalismo, nós estamos falando, né, de maneira geral, se a gente está falando de minimalismo dentro da casa,
a gente está falando de sala 4. Se a gente está falando de uma vida minimalista, a gente está falando, né, lá de cima dos mandamentos. O mandamento mais geral é um mandamento minimalista. Agora, ter uma casa minimalista faz parte da discussão da moradia, que é a sala 4 do segundo andar. Aí quando eu pego um autor que fala de minimalismo, aí vou dividir. Se ele está falando de conceitos gerais do minimalismo, eu vou jogar lá para cima, né? E aí vou trabalhar em cima disso. Então a gente vai dividindo. E aí o que eu estou organizando, né? As bancadas. Então, no artigo, eu detalho a sala 1 saúde. E aí eu tenho as bancadas, tenho as prateleiras. O livro do cara que fala sobre minimalismo. É bancada tal, prateleira tal, não sei do que, papá. Aí, na questão da saúde, eu boto saúde alimentar, saúde corporal, saúde emocional. Fiquei na dúvida se a gente botaria ali saúde emocional. Mas por enquanto eu botei. O livro está em versão, tem que pensar um pouco, né? Mas a saúde alimentar e corporal com certeza está aqui. Aí quando eu entro na saúde alimentar, aí eu tenho os hábitos alimentares que eu vou criar, que eu vou trabalhar, como é que eu vou me relacionar com esses hábitos, com essas rotinas. Então, aqui a gente vai definir as rotinas. No segundo andar é o papo das rotinas. E a partir das rotinas, nós vamos trabalhando. E a gente vai organizando. Então, galera, qual é o grande objetivo disso? É uma espécie assim de exposição que a gente está organizando para dizer, quando o cara fala sobre isso, isso aqui é tal andar e tal, e mostrando para as pessoas que uma vida melhor é o gerenciamento dessa casa. E aí volto a repetir, quem é você na casa? Quando a gente fala casa do eu, você fala, então eu sou a casa. Não, você não é a casa. A energia, você é uma energia que no dia que você morrer ela vai embora. Essa energia frequenta a casa. Quanto mais consciência você tem da sua energia, de como essa energia usa a casa, mais a tendência é você ter uma vida mais longa e feliz, mais feliz e longa. Bom, vamos ver aqui algumas frases. Sem diretrizes existenciais claras, qualquer mudança operacional se torna apenas um esforço temporário. A saúde verdadeira nasce quando alinhamos nossos hábitos diários com nosso propósito maior. Reeducação alimentar sem base existencial é apenas uma dieta que pode ser muito transitória. Quem organiza a sua vida primeiro, quem organiza a alma, e aí alma entre aspas, né? Primeiro, organiza a vida depois. Frase que abre o artigo é: o primeiro grau de loucura é querer mudar o mundo antes de mudar a si mesmo. Repito, o primeiro grau de loucura é querer mudar o mundo antes de mudar a si mesmo. Sócrates. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, fazer o convite para você entrar na escola. A gente está trabalhando aí na Casa do Eu, projeto muito legal. Espero que vocês participem. E acho que é aquela coisa, né? Vai ficar em Matrix ou vai sair de Matrix? E se você olhar aí para o passado, você vai ver que nesses momentos aí de grandes mudanças, são essas estruturas mais alternativas que trazem coisas mais consistentes, porque estão menos comprometidas com o mainstream. É isso, estou te convidando. Vamos embora?